não faz parte daqui, você foi introduzido em tudo que não é da sua natureza. E aí isso para o Jonas tem nascimento lá no gnosticismo, mas com o Descartes isso se torna cada vez mais forte na nossa cultura, porque isso influencia na ciência, na concepção científica, que é de alguma maneira que vai influenciar culturalmente a nossa concepção de ser vivo, de ser humano. Aí tem toda essa questão do ser humano ser superior aos outros seres de natureza. A gente pode pensar tudo isso a partir desse prisma do gnosticismo e do dualismo. Porque você não faz parte, você é um filho macaco, por exemplo. E para o Jonas, o dualismo, eu já estou acabando essa parte aqui, eu sei que é meio pesado e está mais acadêmico, né? O pessoal que veio aqui falou assim de uma maneira mais livre, tá, mais didática, que eu só sei falar assim, a gente usa tudo. O Jonas, ele vai apontar o idealismo e o materialismo como herdeiros do dualismo cartesiano. E ele considera o idealismo como uma linha de pensamento que, de alguma maneira, ela se evade desse problema do corpo, né? Ele se esquiva, porque o corpo ele é uma ideia, então você não precisa lidar desse problema, você consegue sair pela tangente, né? E já o materialismo seria uma vertente mais interessante, de acordo com o Jonas, porque daí você tem que lidar com esse problema de, ok, você tem o materialismo, tem a ciência, mas como explicar o que não é mensurável, o que não é da ciência? Como é que a gente vai explicar? Então, nesse sentido, seria mais interessante o materialismo do que o idealismo, porque ele abre, de alguma maneira, uma possibilidade de se pensar o que são esses fenômenos que não tem como explicar só pela matéria. E eu vou entrar agora um pouquinho nessa, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, sabe? Falei demais, eu acho. Ah, é? Foi só impressão. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa segunda sentença, né? Mesmo na sua forma mais íntima, o orgânico procura o espiritual e o espírito, em sua capacidade mais elevada, permanece parte do orgânico. Que é uma das afirmações do Jonas, e em cima disso ele vai desenvolver a ontologia dele da vida. Essa ontologia da vida, a gente tem que entender como uma tentativa do Jonas de fazer de alguma maneira um resgate, que ele vai lá no Aristóteles, ele pega toda, né, aquela coisa do deânima e tal, que fala do ato, da potência, da matéria, da forma, e ele tenta trazer isso para um pensamento contemporâneo que pensa essas categorias sob o prisma da teoria da evolução. Como isso faria sentido você pensar o deânima como Darwin, por exemplo, né? Você vê que não teria acontecido se o Aristóteles tivesse, sei lá, comprado Darwin e ter as consequências disso no pensamento do Aristóteles, né? Mas enfim, ele não quer fazer um plágio do Aristóteles, ele faz uma coisa que é o original, mas ele bebe, essa parte da ontologia da vida é muito aristotélica, assim, é bem próxima de algumas considerações, inclusive ele cita muito Derrida para falar disso, né? E o Jonas, ele tenta fazer o que o Gelson Oliveira chamou de monismo integral, que é uma síntese da crença antiga em que todas as coisas eram animadas e tinham espírito, com a crença contemporânea científica da matéria, que, sei lá, o espírito não sobreviveria a, sei lá, a morte, por exemplo, morreu, acabou o espírito. Acho que o Jonas, de alguma maneira, ele concorda com isso. E a gente falar em espírito, eu acho que é uma palavra bem carregada, assim, tanto que no meu trabalho eu coloco espírito com aspas. Eu acho que é difícil a gente falar dessa palavra, porque a palavra original que usa é mind, então a gente teria que pensar isso mais dentro de um princípio de consciência, pelo menos é a minha interpretação do livro, que ele fala muito mais no sentido fenomenológico da coisa, de princípio de consciência, do que um espírito como Hegel ou algo do tipo assim.
Bom, e como que ele faz essa passagem, na verdade, que ele fala dessa coisa do Espírito? Ele, na verdade, ele introduz, ele faz uma coisa muito ousada, que ele introduz um princípio de liberdade na natureza. Isso é muito ousado. Porque você for pensar nos filósofos racionalistas, você tem que a liberdade é um fenômeno próprio dos seres humanos, e na natureza você está no reino da necessidade. Isso de alguma maneira é um pensamento dualista. É como se, ok, os seres humanos têm liberdade, todo o reino da natureza, o resto não tem liberdade. Você está de alguma maneira, de acordo com Jonas, dentro de uma estrutura dualista ainda de pensamento, você pensar que na natureza não tem liberdade. Só que é um problema você introduzir liberdade na natureza, porque como que você vai falar, você não pode simplesmente dizer, não, a natureza tem liberdade, você tem que demonstrar que existe um princípio de liberdade na natureza. Esse é o ponto do Jonas, né? E aí é que entra o Darwin, que ele pega a teoria da evolução, e aí a partir da teoria da evolução ele consegue fazer toda uma fundamentação que de alguma maneira vai mostrar que tem uma liberdade na natureza, porque as formas evoluem. Se for pegar, e aí é uma jogada bem inteligente, assim, porque ele se apoia em dados científicos. Me lembra assim, de alguma maneira um pouco dos racionalistas que se apoiavam em provas matemáticas, né, para fundamentar seus pensamentos. O Jonas, ele não é racionalista, mas ele vai lá na ciência. Ele fala, ok, existe conhecimento científico, então a gente vai pensar com isso aqui e a partir disso aqui. Tanto que a ideia dele é fazer uma biologia filosófica, né? Onde a biologia não pode mais ir, ok, vamos pegar isso. Certo? Não, me fala. Quer que ela fala? Não, só o Jonas fala que a teoria da evolução de Darwin refutou melhor que qualquer outra teoria da física o princípio das essências fixas da filosofia antiga. Porque com a evolução se mostra que os seres têm começo e fim, né? Existem por algum tempo. Então, se os seres não são eternos, não são fixos, as essências desses seres também não são fixas. Então, essa que foi a grande sagação do Jonas, né? Que ele refuta então o dualismo cartesiano, se apoia no darwinismo para propor então um princípio de vida. Essa é uma parte bem importante. Não, pode falar mais, você falou uma vez. Bom, e o Jonas, essa parte é muito grandiosa assim, que ele faz. Ele parte de uma análise fenomenológica da natureza, dos fenômenos naturais, para falar disso, mas ao mesmo tempo é um método meio estranho, assim, porque ele faz essa análise, mas ele traz assim, algo do existencialismo, né? Tanto que o Jonas, aqui no conceito de gnose, ele começa quem orientou ele foi o Heidegger, né, no doutorado dele. O Heidegger foi o Heidegger e o Bultmann, foi, né? Que orientou ele aqui, o curso não orientou, né? E ele pega as categorias existenciais do Dasein, do Heidegger, e ele começa a pensar a gnose, a religião gnóstica, a partir de existenciais. Então é um método bem interessante, assim, que ele pega a fenomenologia e aí ele pega também existencialismo. Assim. Então, no texto do Jonas, né, quando você lê, se você se depara com que ele está fazendo fenomenologia, que daqui a pouco ele vem com uma coisa assim, opa, assim, existencial, de reflexão, a partir dele mesmo, né? E aí, dentro dessa reflexão a partir de si mesmo, ele argumenta que a ambiguidade experimentada por nós, né, pelos humanos, a gente não pode negar isso aos demais seres vivos. E que esses seres vivos, até mesmo uma bactéria, ela é dotada de uma, como se fosse assim, uma dimensão intensa e uma dimensão extensa, que fenomenologicamente a gente tem acesso ao extenso, sei lá, de qualquer ser vivo, mas que esse ser vivo se manifesta e que você vê pelo fenômeno básico da nutrição, do metabolismo, que esse ser vivo ele quer se manter na existência, que nesse sentido ele tem algo ali dentro que
pela tua experiência de estar vivo, você pode de alguma maneira pensar, claro, isso pode ser refutado de muitas maneiras, né? Sei lá, você está antropomorfizando a bactéria ou qualquer coisa do tipo, mas eu tento interpretar isso de uma maneira mais existencialista de tipo, ok, sabe, eu estou vendo isso, eu sou vivo, eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho frio e sei lá, sabe, o cachorro tem, a planta do seu modo de ser tem também, e aí entra, né, nessas questões do Derônima também, né, de separação de tipos de alma vegetativa, alma afetiva, né, e que seria a gente dentro disso. Só que ele pega de uma maneira muito interessante isso, que ele não vai simplesmente reproduzir o que o Aristóteles falou. Ele pega por um outro prisma, que é o da relação do organismo, já que ele vê o Darwin, né? Aí ele não pode mais falar do organismo, ou do ser humano, ou da bactéria. Ele fala disso em relação com o seu meio. Então, a gente tem que entender Jonas do ponto de vista relacional também. Isso é muito contemporâneo, se você for ver, assim, dos escritos contemporâneos. Hoje em dia, na filosofia contemporânea, tudo é relacional. O cara no 66 está falando disso também. A gente pensar essa coisa do organismo de acordo com a sua relação com o meio, porque ele evolui através desse meio também, né? Ele não evolui por uma potência própria, somente por isso. Claro, ele tem uma forma, e essa forma, vamos botar umas aspas aí, porque não é a palavra que eu uso, estão gravando, é uma forma substancial que é mutável, e essa mutação, ela acontece por força do ambiente. Então, essa forma, ela está em relação com esse ambiente. Então, você não pode mais dissociar a forma, a bactéria, o ser humano do seu ambiente. E aí...